Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo 13. Atos. No capítulo 13. Nós vamos ler 2 versículos só, do versículo 21 ao 22. Oi, som. Antes de você meditar na palavra de Deus, como tradicionalmente eu sempre falo, pergunte pro seu amigo aí: você tá bonito hoje, hein? Seja profeta e declare isso. Glória a Deus, aleluia. Nós somos muito gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Realmente as canções aqui ministradas hoje, elas remetem o sentimento do nosso coração, né? Saber que realmente, verdadeiramente, se não for o Senhor, de nada adianta. Quem crê assim, diga glória a Deus. Nós vivemos dias, como diz a palavra do Senhor, dias trabalhosos. E quanto mais nós entendermos o que o Senhor espera, obrigado, Fernando. Quanto mais entendermos o que o Senhor deseja e espera, melhor é para nós. Eu sempre digo palavras quando a gente tem acompanhamento com alguém, sempre a gente coloca assim: meu irmão, minha irmã, o princípio de Deus é a sujeição. Lógico, tem vários, mas a sujeição é algo desde que o mundo é mundo, atrai a presença de Deus. Se puder diminuir o retorno aqui em cima, acho que esse está dando microfonia para mim, ou muito ganho em cima do microfone. Atos capítulo 13, do versículo 21 ao 22, diz assim: então o povo pediu um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo, diga assim comigo, tudo o que for da minha vontade. Amém? Baixe sua cabeça antes de você sentar, nós vamos orar. Pai, nós já cantamos a Ti, já adoramos o Teu nome, já declaramos o Senhor de todas as coisas, mas nós queremos que a Tua palavra fale conosco nessa noite. Então, Pai, nós nos colocamos no lugar de bons ouvintes, aqueles que abrem a mente, abrem o coração, abrem os ouvidos, para que a Tua palavra ministrada encontre repouso em nossos corações, e assim possamos sair daqui direcionados por ela. Então, Senhor, a Tua palavra aqui é a Tua voz aos nossos corações, em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar. Se você vai anotar, se você vai pegar como observações, a ministração de hoje tem como tema: Deus ainda procura. Deus ainda procura. Quantos veem dessa forma, que Deus ainda procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade? Quem crê assim, levanta a mão. Nós vivemos um tempo onde alguns princípios básicos do cristianismo têm se perdido. E é muito interessante nós sempre estar atentos e voltar a esses princípios, não porque nós não sabemos, é justamente o oposto, é porque nós precisamos novamente ser lembrados. O processo de crescimento na nossa vida, seja no ambiente natural, passa por fases. Paulo diz que enquanto nós éramos crianças, nós recebíamos comida de criança. Agora nós temos que ser jovens, ou maduros, ou mais velhos. Então nós vamos receber comida, então nos alimentarmos como tal. Porém, ele chama atenção para algumas coisas. Ele diz assim, por exemplo: já era para vocês estarem bem na frente. É lógico que essas são as minhas palavras. É lógico que eu estou colocando da forma como eu estou, para que os irmãos absorvam bem isso. Nós cansamos muitas vezes de dizer aqui nesse altar que a Bíblia
de capa a capa, é um Deus querendo ser pai de um povo que não quer ser filho. Porque Deus deixa muito claro o que eu e você tenhamos que fazer, ou que temos que fazer para andar diante dele com esse coração em que ele procura. Eu sempre digo aqui que Deus ele nunca vem com a sua glória em um altar rachado. Deus não vem com a sua potência, vamos assim dizer, com a sua plenitude em algo, que aquilo que ele vai derramar não está preparado para absorver, seja em todas as esferas. Então Deus ele constrói o ambiente, Deus ele vai, desconfigurando aquilo que a gente configurou, ele vai tirando a gente de um lugar muitas vezes de conforto para nos levar para um lugar de tratamento, sim ou não, igreja? Deus vai fazendo isso na nossa vida, e isso não é por momentos, é todo dia. Porque a Bíblia diz que Deus então, ele todos os dias se renova na nossa vida. Diga assim comigo, a misericórdia do Senhor se renova todos os dias na minha vida. Então isso já mostra que Deus ele tem um interesse de fato em mim e você, para que estejamos alinhados com a sua vontade. Esse texto de Atos é a primeira viagem de Paulo. Se você for ler o contexto desse versículo, você vai ver que Paulo, enviado pelo Espírito junto com outros irmãos, chegaram em algum lugar onde se falava muito de coisas que não era prático do Evangelho. Literalmente havia uma conversa fiada, para você entender do meu jeito. Se você for ler depois, lê em casa o texto todo de Atos 13. Você vai ver sendo Paulo calado, ouvindo alguém falar bobagem lá. E de repente alguém caiu na besteira e disse assim: alguém quer falar alguma coisa? Paulo se levanta assim: eu tenho alguma coisa para falar. Ele prega e diz assim: até quando vocês vão falar essas baboseiras aí? Até quando vocês vão ficar falando dessa realidade que não é a que a Bíblia ensina? Até quando vocês vão se posicionar de um jeito que não é o que Deus espera, porque a sua palavra já deixa claro o que nós temos que fazer? E ali então ele discerne sobre isso, ele começa a dizer exatamente o que eu acabei de ler. Ele começa a contar a história do povo que foi liberto do Egito, desde lá de trás. O pessoal perdido 40 anos no deserto, depois ele fala do exílio de 400 anos, depois ele fala de todo um processo em que o povo não conseguia entender o que Deus já tinha falado para ele. E aí então Saul foi levantado, e todo mundo aqui conhece, não pela vontade plena de Deus, mas pela vontade do povo. Deus queria ser o rei sobre todo Israel, mas o povo não quis. Então eles se compararam com outras nações, dizendo assim: nós queremos um rei, nós queremos a figura de um homem. Então Deus, através da sua infinita graça e misericórdia, fez com que Samuel encontrasse então Saul, e até aí tudo certo. Mas diga assim comigo: aquilo que Deus dá oportunidade, fale forte assim: aquilo que Deus me dá oportunidade, eu tenho que cuidar como Ele quer. Irmão, Saul para mim é uma das representatividades na palavra de alguém que não soube aproveitar um cuidado de Deus. Porque Deus escolheu Saul para ser rei sobre Israel e disse assim: você vai ser rei sobre Israel. Só que Saul não entendeu isso. E você conhece a história. Saul então se perdeu porque quis agradar o povo. Saul então se perdeu porque quis falar aquilo que Deus não mandou. Saul então se perdeu porque fez coisas que Deus não aprovava. E detalhe, Deus colocou ao lado do rei um profeta, um sacerdote, para em todo o tempo, se ele tivesse uma dúvida, ele perguntasse ao sacerdote: o que é que o senhor acha sobre isso? Repita assim comigo: Deus é um Deus de princípios. E não tem como eu e você mudar isso. Por mais que a gente venha se debater, não, ou isso, aquilo, outro, fazer como criança birrenta, acaba que se joga no chão e diz: não, eu não quero isso. Deus continua sendo Deus. Ele não vai mudar porque você grita alto, porque você chora mais, porque Deus, diga assim, a sua palavra é imutável. E aqui esse texto me saltou muito aos olhos, porque olha a responsabilidade que Deus então fala ao povo através da vida de Paulo. Olha só, volte lá no texto, fica um texto aberto. Versículo 22, depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Diga assim comigo: quando Deus testemunha, faz assim comigo, pronto. Você sabe o que isso quer dizer? Quantos aqui entregaram a sua vida a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Levante a mão assim.
Sabe o que Deus está falando aqui? Que as atitudes na qual Davi se posicionava, Deus testemunhava por ele. Tem pessoas aqui que pelo fato de ter aceitado a Jesus, e quem está me vendo pela internet, acho que isso basta, sem ter vida de Cristo na sua vida. Nós vivemos um evangelho onde muito se prega pelo fato dos títulos, se fala muito pelas funções, troca-se as prioridades por uma vida na vida. Diga assim, vida na vida. Diga assim comigo, a vida de Cristo em mim, passando a vida de Cristo a outros. A realidade que nós vivemos hoje é que se a gente não tiver, ou pelo menos o que a gente aparenta no sentido natural do que nós estamos vendo, é que, por exemplo, assim, uma igreja com 1000 membros é uma igreja abençoada, mas uma igreja com 2 não é uma igreja abençoada. Diga assim comigo, Deus, Ele é um Deus único e simples. Repito, não adianta nós termos uma casa linda como essa. Quantos gostaram dessa casa? Não está bonito? Mas se o Senhor não for adorado aqui em primeiro lugar, de que adianta? De que adianta nós não entendermos, repito, que tudo o que aconteceu e tem acontecido, e detalhe, vai acontecer ainda, porque Deus tem grandes coisas, amém? Tudo isso é pelo favor e misericórdia. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? E dentro desse ambiente fica muito claro no versículo em que o Senhor então diz: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Irmãos, o texto de João, capítulo 4, versículo 23 e 24, fala de Jesus conversando com aquela mulher à beira do poço. Todo mundo aqui consegue entender que ali era uma realidade onde não se tocava, eram duas nações que não se davam bem. Porém o Senhor usou aquele momento onde os discípulos saíram para procurar comida para ele, para ficar sozinho com aquela mulher no poço e começar a falar sobre a vida dele, passado para transformar não apenas uma mulher, mas uma geração inteira. E ele diz assim no versículo 23, no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Agora no versículo 24, Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Diga assim comigo, não é só no culto. Diga uma pessoa do seu lado, você está vendo? Não é só no culto. Partindo do princípio em que nesse momento aqui o Senhor usa a vida de Paulo naquele lugar para dizer assim, olha, preste atenção, o Senhor procura, o Senhor deseja, o desenho de Deus é esse, que Ele está à procura, Ele está nesse ambiente, como diz o versículo lá em Atos 13, depois que Ele rejeitou Davi, Ele encontrou Davi, depois de Ele rejeitar Saul, Ele encontrou a Davi. E é sobre esses 3 ambientes que eu e você precisamos entender o que temos que fazer para ser achado por Ele. Diga assim, eu quero ser achado pelo Senhor. Diga assim, Senhor, me ache nesses dias como um servo bom e fiel. Declare aí, como alguém que sabe amar, como alguém que sabe perdoar. Abra sua boca, diga isso, o que é o desejo do teu coração? Nós precisamos querer agradar ao Senhor. E como eu faço isso, pastor? Eu acho que eu tenho 20 anos de igreja, eu tenho 50 anos de ministério, eu seja qual for a situação. Diga assim comigo, como Deus é, Ele não vai mudar. E Ele é cheio de princípios. Diga assim comigo, Deus é princípio. Primeira coisa que Deus espera encontrar nos dias de hoje, primeira coisa que Deus clama por isso nos dias de hoje, é encontrar filhos. Diga para a pessoa do seu lado, você é filho de Deus ou você é um bastardo? Como assim, pastor, um bastardo? Claro. Você sabe muito bem, a palavra do Senhor diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. O desejo de Deus é que a gente seja uma família,
A palavra do Senhor deixa claro que Cristo Jesus é nosso irmão mais velho. Ele procura filhos. Ele não procura bastardos, parentes, afilhados. Até porque isso não existe diante de Deus. A palavra do Senhor diz que não existe nenhum intermediador na terra, só apenas Cristo Jesus. Só existe um intermediador, é Cristo Jesus. Diga assim comigo, é só Cristo. É só Ele. Não é outra coisa. Não existe outra maneira, outra forma, é Ele. Nós cantamos agora há pouco, né? Um rei que se tornou homem como eu e você, abriu mão de tudo isso, fez para que eu e você tivéssemos o que? Não uma possibilidade, uma real certeza de vida eterna. Quantos têm essa certeza? Que levante a mão e diga obrigado, Jesus. Mas por que a gente anda numa esfera de altos e baixos? Por que nós muitas vezes estamos tristes com o irmão do lado, da frente, de trás? A gente às vezes perde a essência de um adorador porque alguém pisou no nosso calo. A gente perde, sabe, por uma questão de segundos, se alguém nos fecha no trânsito, se alguém fala alguma coisa, não, mas anda desse jeito, por que dessa forma, por que isso, por que aquilo outro, e a gente começa a ser pessoas que esquecem que aquilo que nos motiva deveria ser agradar ao Senhor em todo o tempo. Irmãos, deixa eu dizer algo para você em nome de Jesus. O Senhor procura filhos. E quem é filho sabe e conhece o pai que tem. Pastor, mas o senhor não sabe como é que foi meu pai. Meu pai natural, o meu pai que me gerou, o meu pai. Irmãos, eu não estou aqui para tripudiar sobre os seus sentimentos. Não é isso, não é isso, não é isso. Mas a palavra do Senhor diz em Salmo 139 que antes de todos os nossos dias serem escritos ou serem determinados, Ele já tinha todos eles. Diga assim comigo, eu fui gerado em primeiro lugar na eternidade. Quem crê assim, diga glória a Deus. E por mais que o seu pai natural não te deu colo, não te deu abrigo, não te deu provisão, não te deu destino, existe um pai celestial que te formou e te conhece e soprou vida em você. Então Deus procura filhos. Abre comigo por favor lá em João capítulo 17, do versículo 1 ao 5, olha uma das conversas que fala claro e evidentemente o papel de Jesus na terra, onde Ele conecta a nossa geração, os tempos de hoje, o que vai vir antes da sua volta, em qualquer momento, que havia sim um entendimento de paternidade, onde Ele procura esse posicionamento. Jesus então diz assim, ó, depois de dizer isto, Jesus olhou para o céu e orou, Pai, chegou a hora, glorifica teu filho para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem o enviaste. Quem crê assim, diga glória a Deus. Versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Diga assim comigo, Deus, Ele é um Deus que procura filhos. Aqui é uma conversa, todos aqui que conhecem a palavra de Deus sabem exatamente sobre isso. Era a conversa que antecedia todo o sacrifício de Jesus. E aqui é uma conversa de um pai, de um filho clamando ao pai uma direção absurda, ou uma direção naquilo que ele havia prometido. A realidade plena de quem ele era. Abre comigo por favor em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 1 e 2. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2. Não, perdão, irmãos, desculpa, perdão. É João 17, de 1 a 5, perdão, continua nesse aí. Perdão, não é esse versículo, não, confundi aqui. Olha aqui para mim. Eu não estou aqui de maneira alguma julgando quem é o que deixa de ser.
O que eu quero dizer para você nessa noite é que nós vamos participar da ceia do Senhor, que por si só ela é uma das ordenanças do Senhor. A ceia é o símbolo máximo na terra daquilo que nós venhamos fazer em memória dele. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: como filho de Deus, como alguém que está querendo construir junto com seu pai, as suas atitudes nesses dias têm sido de alguém que busca essa paternidade, ou você tem andado sozinho? A palavra do Senhor deixa clara, e você sabe disso, que eu creio que a maioria aqui conhece a palavra e sabe do que eu estou falando. Havia uma pessoa no céu em que, em meio a toda a glória que havia lá, decidiu andar sozinho. E a palavra do Senhor diz que então Lúcifer, ele ousou ser igual a Deus. E aí você conhece que essa atitude, esse ambiente, ele conseguiu tirar um terço do céu e foi lançado no inferno. Um filho, ele não anda sozinho. Uma pessoa que decide andar sozinho, ela tem outro tipo de paternidade, não a paternidade de Deus. Pastor, isso é muito duro, mas é a verdade. Para nós cristãos precisamos entender que se o Senhor procura e Ele ainda busca nesses dias, é um ambiente de sujeição uns aos outros em amor. Pastor, eu sou decepcionado. Pastor, seja qual for o ambiente que você passou ou viveu, um princípio não deixa de ser princípio porque alguém errou com um princípio. Nesses dias, sabe qual é a única chance da verdadeira igreja do Senhor permanecer de pé? Se nós formos unidos. E ser unido não é andar com gente que pensa como você. É o primeiro erro de alguém que não quer paternidade. É andar com pessoas que te levam a um lugar mais alto por dizer para você o que você está errado. Estou dando um exemplo simples. Ah, mas fulano de tal é meu amigo. Mas se esse amigo não afia teu rosto, que tipo de amigo você está se envolvendo? A Bíblia diz que o verdadeiro amigo, ele afia o rosto do outro. Sabe o que é isso? Você está errado. Cresce, desenvolve, avança. Não é um ambiente de tadinho, que coisa, não. Ó céus, faz assim comigo. Sabe cabelo verde chorando? Ninguém me ama, ninguém me liga, ninguém vai atrás de mim, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Como querer ser profundo nesses dias, onde você não entendeu ainda que o Senhor, diz assim comigo, o Senhor me quer. Faz assim, ó, num profundo com Ele. Você só vai experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, se você não se amoldar a esse século. Romanos 12 diz exatamente isso. Não vos conformeis com esse. E sabe o que esse século ensina a nós, irmãos? Que no céu, como dizia meu avô, né? No céu é isso, na terra é isso. Esse século, você é medido pelo que tem. Esse século, você é medido pelas posses. Fulano de tal é bem sucedido. Mas por quê? Porque ele tem muitas posses. Mas qual é o tempo dele de vida? Ah não, pastor, mas olha só. Dinheiro não traz felicidade, mas resolve um bocado de problema. Claro que sim. Aonde que está na Bíblia que diz que dinheiro é problema? Não, pelo contrário. Mas existe um ambiente onde Jesus coloca o senhorio a outro na terra. Não servis a dois, nem a Deus e nem... Faz assim, ó, mamão. Enquanto o teu dinheiro, irmãos, é teu servo, está tudo certo. Agora quando você passa a ser escravo dele, está tudo errado. Filhos se preocupam em agradar o pai, sim ou não? E como filhos,
Você olha para a palavra de Deus, você vê exatamente isso. Eu achei muito interessante isso que eu tenho ouvido. A palavra do Senhor, o reino de Deus, é a construção de pai e filho juntos. Sim ou não? Irmão, se eu não for filho de Deus e não expresso isso no meu dia a dia, e o que as minhas atitudes remetem dentro da minha casa como marido, como filho, como enfim, qualquer outra situação, eu preciso parar e dizer assim, ó, chega, eu não posso caminhar mais assim. Diga assim comigo: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, eu quero andar contigo. Não pode ser só da boca para fora. Não, eu aceitei a Jesus, mas ninguém conhece seu coração. Você não fala das suas dificuldades, você não confessa a fraqueza, você só fala de coisas quando acontece. Sabe quando acontece quando vem o veredito final da coisa? Aí você se lembra, meu Deus, é verdade, tem Deus, né? Então vem, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, tem misericórdia disso. Irmãos, filho lembra do pai em todo o tempo. Filho quer o pai. Diga para a pessoa do seu lado: você é filho de Deus. Seja aquilo que Ele quer na sua vida. E Deus procura isso nesses dias. Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele quer testemunhar a seu respeito, dizendo assim: eu achei a Davi, filho de Jessé. Diga para a pessoa do seu lado: você sabe que Deus sabe quem você é, né? Deus sabe quem você é. Sabe o que o Senhor procura? Diga assim comigo: Ele procura homens e mulheres com um coração igual a dele. Quando você fala de Deus, quando você fala do amor de Jesus, eu não sei você, mas o que soa aos meus ouvidos, ou soa dentro de mim, é um amor incondicional, de sujeição de um filho querendo agradar o pai. Irmãos, nós vivemos um tempo onde, infelizmente, é dente por dente, olho por olho. Eu já disse milhões de vezes aqui em cima desse altar: misericórdia e graça só sabe o valor que tem quando você precisou dela. Fora disso, você é um legalista. Você é uma pessoa que acha que sabe de tudo, porque talvez você nunca pisou na bola em nada. E quando a gente olha para a Escritura, e quando você vê o que Jesus fez por mim e por você, só aí, irmãos, gera motivo da gente olhar para os perdidos e dizer assim: meu Deus, tem misericórdia da vida desse povo. O Senhor procura homens e mulheres que olham para o próximo e dizem assim: eu estou aqui disposto a te ajudar. Quem está, vou usar a expressão ferrado, vamos botar assim, você acha que ele vai ser mudado como? Se você pegar aí, quantas pessoas dentro da nossa casa precisam da nossa mão? Oh, vem cá, deixa eu te ajudar a sair disso. Quantas pessoas no nosso ciclo de amizade precisam do nosso ombro para dizer assim: oh, vem cá, não é que eu estou concordando, entenda uma coisa, eu não estou dizendo em você concordar, eu estou dizendo em você estar disposto. Se você tem o desejo de agradar ao coração de Deus, entenda que Jesus veio para redimir aquilo que era para nós. O cristão parece que às vezes perde isso de essência. Não, porque eu sou bom nisso, nunca aconteceu isso comigo. Como, irmãos? Você tem que dar graças a Deus porque nunca aconteceu o problema que você está vendo na vida do outro. Mas isso não te faz melhor do que ninguém. Você acha que pelo fato de eu ter o microfone na mão eu sou melhor do que vocês que estão aí? Pelo contrário. É pelo contrário. Agora, se as pessoas não olharem em mim e olharem em você com aquilo que você carrega, porque quando você diz eu sou cristão, você precisa entender que você é um pequeno Cristo na terra. Então você é lido. Paulo diz que nós somos uma carta lida com sangue, lida por todos, aliás, não escrita por tinta, mas com sangue. Sabe o que isso quer dizer? As nossas atitudes falam mais do que aquilo que a gente fala. E hoje, meu irmão, infelizmente,
Se fez errado tem que pagar, e tem que morrer, e é dente por dente, olho por olho. Onde está a graça do Senhor? E é onde tem a misericórdia do Senhor. Diga a pessoa do seu lado assim: o Senhor tem a misericórdia de nós. Hoje, irmãos, nós vamos fazer algo que o Senhor, através de Cristo Jesus, colocou como uma ordenança. Abre comigo em Salmo 103, por favor. Versículo 3 ao 8. Pois você medita em casa sobre o Salmo 103. Um salmo davídico. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão. Que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Diga para a pessoa do seu lado: me ajuda a parecer com o Senhor. Fala para 2, 3 pessoas, não fala só da tua casa não, diz para o teu irmão aí também. Me ajuda a parecer com o Senhor. Porque isso tem que ser prática na nossa vida, meu irmão. Não pode ser só por um momento. Como é lindo os cultos, como é maravilhoso o GA. Como é triunfal a gente sentir a presença de Deus. Pastor, o que isso quer dizer? O que eu quero dizer para você em nome de Jesus é que o Senhor procura homens e mulheres que têm esse coração disposto a ser igual ao dele. O Senhor nunca passou a mão na cabeça de ninguém, não é sobre isso. É sobre saber falar, é sobre saber se posicionar, é sobre ter conhecimento de quem Ele é sobre ter vida de Cristo em nós. Não é apontando o dedo, não é julgando, não é trazendo. Pelo contrário, quem já vive esse ambiente, irmãos, o que mais quer é sair disso, você não sabia não? Pergunta para alguém que é viciado em alguma coisa. Pergunta em alguém que tem algum problema. Você vai conversar com essa pessoa, a primeira coisa que ela fala: eu não queria isso. Agora, por isso, Deus coloca, irmãos, eu oro em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus. E eu não faço isso com peso pelo fato de que, pastor, não, eu libero essa graça e essa bênção de essa semana você passar por uma situação para ajudar alguém. Em nome de Jesus. Para que você seja desconstruído. Escute o que eu vou falar, o pastor falou isso. Você vai ser desconstruído naquilo que você acha que você tem razão. Porque Deus é assim. Aquilo que você acha que você é bonzão, é porque eu nunca fiz isso, eu nunca passei por isso. Sabe o que Deus faz? Vai lá e permite, para você entender o que é. Pastor, eu não fiz nada para ninguém, então assim, eu não preciso perdoar. Em nome de Jesus, você vai ter uma situação que você vai ter que perdoar essa semana, em nome de Jesus. Eu profetizo na sua vida. Você aprender a baixar a Cristo e dizer assim: é verdade, é verdade. Sim, Senhor, sim, Senhor. Você aprender. Sabe por quê, irmãos? Nós precisamos despertar. Jesus está voltando e Ele vem buscar uma igreja pronta e preparada, uma igreja adornada por Ele, não por aquilo que a gente acha, por aquilo que a gente quer, cheia dEle. E sabe o que é cheia dEle? É amar ao próximo como a si mesmo, que olha para o outro com um olhar de compaixão e misericórdia como o Senhor é. Eu não posso julgar as pessoas por aquilo que elas apresentam. Não, irmãos, é falta de conhecimento, amém? Vamos estar juntos. Nós precisamos trazer. Faz assim comigo: eu preciso ser isso que o Senhor quer. Diga isso: eu preciso ser cheio de compaixão e misericórdia. Para de pensar só no umbigo. Para de pensar só em você. Pensar, não, porque eu estou bem. Tem gente que está bem, mas a mulher do lado não está bem. Tem gente que a mulher está bem, o marido não está bem, os filhos não estão bem. Para e se posiciona dentro daquilo que Deus quer. Diga assim comigo: Ele ainda está buscando. Ele quer nos usar, irmãos. Ele quer usar. Mas se eu e você não estiver alinhado com a vontade dEle, nós não seremos achados por Ele. Quantos Davi querem ser nessa noite? Diga assim: eu quero ser como Davi, um homem segundo o coração de Deus. E o texto de Atos 13, 22 termina
com uma afirmação na qual ele diz o seguinte, volta lá, Atos 13, no versículo 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-se Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé. Diga assim comigo: ser filho. Depois ele encontrou em Davi um homem segundo o meu coração. Diga assim: homens dispostos a ser igual a Deus. Não no sentido de perfeição, nada disso, mas disposto a amar e ter misericórdia como o Senhor. Ninguém se compara a Deus, não é sobre isso, mas a atitude no coração. Amém? E por último ele diz assim, ó: ele fará tudo o que for da minha vontade. Aqui talvez seja um dos grandes problemas. Nós somos filhos, indiscutivelmente. Senhor, eu te amo, eu choro na tua presença. Pai, eu faço jejum uma vez por semana, 2 vezes. As práticas cristãs eu exerço todas elas. Eu amo o meu próximo, eu faço o meu papel, sabe? Meu Deus, sabe, Senhor, eu não posso falar 2, 3 palavras que eu sou um miojo. Eu já entro na tua presença e vai tudo. Só que a palavra em Atos diz que ele fará tudo o que for da minha vontade. Deus procura homens e mulheres que, além de filhos, além de um coração igual ao de Deus, faça tudo o que Ele mandou. Diga assim comigo: Deus é completo. Não adianta você ser uma pessoa, vamos lá, se considera um filhão de Deus, uma pessoa cheia dessa misericórdia, dessa graça, mas quando Deus fala coisas pequenas para você fazer, eu acho que não é o momento, Deus. Peraí, não é bem assim. Diga assim: Deus procura homens e mulheres sujeitas. Pastor, mas isso é um dom? Pastor, isso é uma unção? Isso é o quê? Não. Diga assim comigo: sujeição. Abre comigo, por favor, no texto de 1 Coríntios capítulo 4, agora sim, versículo 1 e 2. Paulo aqui manda uma carta aos irmãos. Aqui eu acho bem interessante que a colocação é a função ministerial do apóstolo, daquele que se preocupa em fazer aquilo que Deus mandou fazer. Não é o que ele acha, não é o que ele pensa. E o texto começa dizendo assim, ó: portanto, que todos nós considerem servo de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Quantos são servos de Cristo aqui? Diga assim: eu carrego o mistério de Cristo. É o que eu e você carregamos. A palavra do Senhor diz que nós somos templo e morada do Senhor. Quem crê assim, diga amém. O versículo 2 diz assim, ó: o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. O contexto ser fiel aqui, para você entender no original, é ser mordomo. Ser mordomo. Quantos aqui lembram do Batman? Lembra de um mordomo que ele tinha? Como é que era o nome? Albert? Como? Alfred. É quase perto do Albert. Eu não sei se tem alguém aqui que exerce essa função nos dias de hoje. Antigamente a gente falava governanta, né, da casa. Alguém que era o gestor de algo para o seu dono. Um gerente. Alguém encarregado depois do dono. Para você entender que esse contexto é que o Senhor procura homens que façam exatamente aquilo que Ele quer. Não é o que você acha que tem que ser feito. Sabe o que a gente vê hoje? Pessoas que entregam a vida para Jesus. Pessoas que acham que muda porque, meu Deus, antigamente você não tem noção quem eu era, o que eu sou hoje. Mas ainda continua fazendo coisas que você quer. O que Paulo está dizendo aqui é que ele procura homens que, assim como esses homens faziam
o que o seu dono queria. Você que é encarregado, você que tem um cargo de chefia, tem o dono da empresa, tem um dono de algo, aonde está lá estipulado a missão, visão e valores, o que tem que ser feito, a função de cada um dia por dia. Você chega lá e diz assim: não, hoje eu não vou fazer isso. Faz isso uma semana, você vê se não é mandado embora. Eu acho engraçado que aquilo que nós recebemos, que é visual, a gente obedece, que é uma maravilha. Deus o livre a ficar sem meu trabalho, né? Já pensou? Você é contratado para fazer uma coisa. Olha, eu quero que você pinte essa parede de preto. Você olha para o dono: aqui não vai ser preto, aqui vai ser branco. Não, mas eu tô pagando você para fazer preto. Não, o senhor não sabe a tendência. A tendência é o cinza, porque o cinza é o novo branco. Depois o chefe vai, daqui a pouco você só recebe uma ligação: sobe aqui no RH, querido, sobe. Quem trabalha em fábrica, né? Fazendo qualquer coisa, principalmente que trabalha com TA e tudo mais. Já pensou se chegar para o teu encarregado, o teu horário, e dizer assim: não, esses fios estão tudo errado. Não, mas o fio é esse. Hoje a gente vai fazer outro fio. Você faz isso na sua empresa, sim ou não? Mas por que com as coisas de Deus a gente quer fazer assim? Por que a gente, por exemplo, quando fala sobre dízimo e oferta, meu Deus do céu, é uma loucura, né? Se levanta tantos teólogos, geólogos, ambientólogos, cheio de razão, gente, cheio de explicações sobre finanças, uma dificuldade de devolver o que é do Senhor. Meu Deus do céu, tem gente que já veio falar comigo: pastor, sabe por que eu gosto da Nova Aliança? Continue assim, hein? Não peça dinheiro. Eu tenho pena, irmãos. Eu tenho pena de verdade. Eu tenho, sabe, meu coração, como eu queria expor assim para ver, sabe? Porque aquilo que é natural tem um cuidado, a minha aparência, não, meu Deus. Eu vou dizer uma coisa que talvez possa chocar algumas pessoas aqui, mas me entendam em amor. Para mim, a maioria das pessoas, a maioria dos perfeccionistas esconde uma podridão dentro deles. O perfeccionista, o cara que é milimetricamente, esconde uma falsidade na alma. Não sabe pedir perdão. Faz tempo que não chora na presença de Deus, mas sabe apontar os erros dos outros. Meu irmão, minha irmã, que Deus tenha misericórdia de nós. Sabe o que Deus quer que eu e você faça nesses dias? Diga assim comigo: obedeça o que Ele quer. Pastor, mas espera lá, Ele me dá. Irmãos, contra fatos não há argumento. Esse livro está escrito há quantos anos? E você não entendeu que ele é tão atual quanto a notícia que vai sair amanhã? Você não entendeu que a palavra que está ali, ela não vai mudar só porque você acha que tem que mudar? Será que é tão difícil para a gente entender esse tipo de coisa? Que o acho, o talvez, quem sabe, todavia, entretanto, não cabe dentro da palavra do Senhor. O Senhor ainda busca. Quantos querem ser achado por Ele? Diga assim: eu quero. Abra o coração para o que Deus quer, irmão. Não é possível tudo que nós estamos vivendo, tudo que tem acontecido com a gente acha que é natural, a gente acha que é uma forma, não, sabe, não é assim, não é irmãos, pelo amor de Deus, pensa no que eu falei, irmãos, pensa nisso. Dentro da sua casa, qualquer um pode chegar lá e mover o que você está fazendo, sim ou não? Dentro do seu trabalho você faz tudo que você quer do seu jeito, sim ou não? Mas por que para as coisas de Deus você quer fazer do seu jeito? Eu dei um exemplo sobre dinheiro, mas vamos lá. Como é que você trata seus filhos? Tem um modelo na palavra.
é que você trata o seu casamento? Tem um modelo pela palavra. Como é que você tem a sua vida espiritual com Deus? Tem um modelo na palavra. Como é que você tem que congregar? Tem um modelo na palavra. Como é que você quer resolver a questão política? Tem a palavra para dizer isso. Como é que eu me posiciono com alguma situação? Tem pela palavra como eu tenho que fazer isso? Como é que tem que ser tal coisa? A palavra, diga assim comigo, a palavra é a palavra. Então eu tenho que obedecer o que está aqui. Irmãos, nesses últimos 15 dias para cá, nós estamos sendo orientados pelo Espírito a um posicionamento, a entender que sim, o que eu estou vivendo é fruto das minhas escolhas. Deus não tem culpa das nossas escolhas erradas, mas Ele está em todo tempo sinalizando, dizendo assim: vem meu filho, que nós vamos consertar juntos isso. Agora, enquanto você insistir em fazer exatamente do seu jeito, você vai sofrer, você vai bater cabeça, você vai cansar, você vai entrar e vai ficar exatamente no lugar onde o diabo quer, onde você não acrescenta nada mais, onde eu não consigo mais orar, eu não tenho mais, sabe, ai pastor, eu queria tanto voltar ao primeiro amor, eu quero voltar ao primeiro amor. Canta que chora, mas não toma a decisão de fazer o que a Bíblia manda. Sabe quando é que você vai voltar ao primeiro amor? Quando você decidir fazer o que está aqui, ó. Você não entendeu, aqui está o primeiro amor. Ah não, pastor, porque quando eu aceitei Jesus, meu Deus, a gente vivia nas praças, e por que não está mais? Não, porque quando eu aceitei Jesus, só precisava ver. Os cultos era um negócio fora de série. Era um mover, era gente caindo, era aquilo outro e tudo mais. Por que não cai hoje? O Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, vai ser o de amanhã, sim ou não? O que eu quero dizer nessa noite, em nome de Jesus, irmãos, é que o Senhor ainda está buscando homens e mulheres alinhados com o seu querer, com a sua vontade. Em nome de Jesus, eu queria que você ficasse de pé. Grupo de louvor, pessoal que vai servir a Santa Ceia, pessoal do Data Show, coloca aqui para terminar, Salmo 103, versículo 17 ao 18, Salmos 103, do 17 ao 18, preste atenção aqui, olha aqui para cá, vamos ler juntos, vamos? Enquanto o pessoal se organiza aqui, o pessoal que vai servir a ceia pode já vir aqui para frente. Vamos ler junto? 1, 2, 3 e... Mas o amor leal do Senhor é de eternidade a eternidade para com os que temem, a sua justiça para os filhos dos seus filhos, para os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Quantos querem ser achados como filhos amados do Senhor? Adoradores que o adorem em espírito. Levante sua mão mais alto que você puder. Agora é um momento em que você começa a orar e dizer assim: Senhor, perdoa as minhas falhas. Agora é um momento em que você não precisa da canção dos levitas. Agora é um momento em que você não precisa da voz do pastor te direcionando. É você falando ao coração de Deus. Hoje é domingo, é o primeiro dia da semana. Você vai ceiar. Você vai dizer no mundo do Espírito que você de fato é um pecador e que precisa dessa misericórdia do Senhor. Comece a dizer isso no seu lugar: Pai, perdoa as minhas falhas. Perdoa se eu tenho andado errado. Perdoa se eu tenho andado distante de Ti. Pai, não é sobre a aparência que eu quero nessa noite, mas sim algo que atrai o teu coração. Comece a dizer isso para o Senhor, meu irmão e minha irmã. Comece a declarar isso sobre a sua vida: eu quero ser achado por Ti, Senhor. Se você é pai, se você é mãe, enfim, e tem algo a ser resolvido, resolva isso em nome de Jesus. Deus vai fazer, continue orando. Você não precisa do grupo de louvor. Você está aqui nessa noite para adorar ao Senhor. Abra sua boca e comece a dizer para Ele: Pai, eu quero ceiar nessa noite, ter comunhão contigo, perdoa as minhas falhas, perdoa o que eu tenho feito. Comece a orar, comece a dizer isso, igreja. Não seja movido por aquilo que, sabe, uma canção fala ou diz, mas se mova pelo teu coração sedento da presença do Senhor. Adore a Ele na beleza da sua santidade, em nome de Jesus.
Oh Pai, nós te amamos, nós bendizemos o teu nome, declaramos que o Senhor é rei sobre todas as coisas, não há um Deus como tu, nós nos rendemos ao Senhor. Pai, nessa noite nós queremos renovar as nossas alianças. Comece a dizer isso, Pai, perdoa os nossos pecados. Começa a declarar isso, abre a boca. O Senhor quer fazer nessa noite, o Senhor quer conectar você a esse propósito, o Senhor quer fazer através de você. Mas não ligue para quem está do seu lado, não ligue quem está na sua frente, é você e Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.